Paz do Senhor Jesus, igreja. Estamos felizes por mais uma vez estar aqui nessa segunda-feira para, junto com os irmãos, adorar a Deus nesta campanha tão poderosa, falando de oração, né? Quero dar os parabéns à liderança, à pastora, ao pastor Marivaldo, porque proclamar, chamar a igreja para a oração é muito interessante, porque o povo não quer mais orar. Então esta campanha é para ter intimidade com o Senhor Deus, e para ter intimidade é só na oração. Glória a Deus. Eu quero que os irmãos se coloquem em pé, não reverência ao pregador, mas à palavra de Deus. E respeitando o tema nessa noite, eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias no primeiro livro de Crônicas, 1 Crônicas, glória a Jesus, capítulo 4, versículo 9 e 10. 1 Crônica, passa as 1 Reis, 2 Reis de Israel, já vamos para a 1 Crônica. 1 Crônica, capítulo 4, versículo 9 e 10. Eu vou esperar os irmãos localizar, que ainda estamos ouvindo o barulho de folhear da Bíblia Sagrada. Quantos acharam, pode dizer amém? Preste muita atenção no texto que vai dizer nessa noite. 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10, que diz assim, ó: E foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome de Jabes, dizendo: Porquanto com dores odeia a luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: Se me abençoares muitíssimo, e os meus termos ampliares, e se a tua mão for comigo, e fizeres de que o mal não seja aflito. E Deus lhe concedeu o pedido de Jabes. Amém? Podemos assentar no nome de Jesus. Já antes de dizer algo da mensagem, eu já quero terminar dizendo aqui, ó: E Deus lhe concedeu o pedido. Uma resposta aí. Vai pegando o que é profético. Irmãos, o texto que nós lemos nessa noite, no livro de 1 Crônicas, eu sei que os irmãos amam a palavra e é simpatizante pela palavra de Deus, porque se você não amasse a palavra de Deus, ali, uns metros à frente, tem uma festa que não é pecado você ir. Depois de um culto, você ir lá com a família, não é pecado. Porque nós também temos que se nos divertir também. Não participar das coisas mundanas, mas tem muita coisa para comer e está caro. Principalmente com criança, vai clamando o sangue de Jesus, viu? Mas era para você estar lá agora. E Deus te trouxe aqui, é porque você ama a palavra de Deus. Você só veio aqui porque você está carente, necessitado de uma provisão do Senhor. Você veio aqui porque Deus permitiu alguma circunstância acontecer para você estar aqui aos pés de Cristo, acreditando que Deus já ouviu a tua oração. Oh, glória a Jesus. Irmãos, o texto que nós lemos nessa noite, eu quero ser sucinto em poucas palavras. No livro de 1 Crônicas, Crônicas vai ser um livro onde menciona, aonde relata todos os acontecimentos sobre a história do povo de Deus, o povo chamado povo de Israel, aonde Deus usara todos os profetas. Aqui vai mencionar várias vozes proféticas de homens que ministraram, de homens que tiveram uma voz de Deus na terra para profetizar tanta bênção, também como fartura, também como escassez, também por falta de chuva e de comida. Mas no livro de Crônicas, no capítulo 4, a Bíblia vai mencionar a descendência de Judá. O que me chama a atenção quando fala da descendência, fala de vários nomes. Se você for ler, vai falar de Gerá, foi gerando um, outro, nomes até difíceis até de ler.
Mas a Bíblia vai dizer que de repente, quem está escrevendo o livro para e vai mencionar o nome de um homem chamado Jabes. A Bíblia vai dizer que Jabes era ilustre. O que é ilustre? Ele se destacava. Jabes, ele era uma pessoa que no meio de uma geração corrupta, ele se destacava. Por quê? Porque temia ao Senhor. E a Bíblia vai dizer que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Ou seja, no meio de uma geração incrédula que estamos vivendo, nesse século 21, homens pecando, homens fazendo atrocidades, coisas terríveis aos olhos do Senhor, mas no meio desta geração, ainda há pessoas que se destacam pelo seu modo de agir, pelo que serve ao Senhor. Oh, glória ao nome de Jesus. Eu acredito que nessa noite tem pessoas se destacando aqui, porque alguém passa por aqui e diz: que povo doido, está tendo festa lá fora, e eles estão ali adorando, glorificando, outro chorando, outro falando em línguas estranhas. É porque você está se destacando, porque você é o sal da terra e a luz do mundo. Oh, glória a Jesus. A Bíblia vai dizer, irmãos, que agora Jabes, ele era ilustre, a mais que seus irmãos, mas porém, sempre tem um porém. Lembra de Naamã? Naamã era um homem de guerra, um homem estrategista de guerra, muito respeitado por todos, mas porém era leproso. Sempre numa história vai ter um porém. E Deus permite às vezes na nossa vida, na nossa história, um porém. Mas entenda uma coisa: esse porém não é para ser questionado, esse porém não é para ser perguntado, mas esse porém é para acreditar, porque ainda Deus pode mudar esse porém por uma dupla honra. Eu já profetizo nessa noite, independente do porém da tua vida, Deus pode reverter isso em dupla honra sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre os teus negócios, em tudo que você precisa. Deus permite um porém. E havia um porém na vida de Jabes. O que? Que ele foi gerado por dores. A sua mãe colocou o nome dele de Jabes. Jabes no original significa sofredor. Era um homem que se destacava, mas é sofredor. E aqui eu abro um parênteses para dizer: nós estamos se destacando nessa terra, mas também estamos sofrendo o quê? Perseguições, retaliação do adversário. Estamos sentindo na pele tantos momentos afligindo a nossa vida, o inimigo confrontando a nós. Somos sofredores dessa terra, porque somos forasteiros daqui, porque a Bíblia diz que no último dia ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Oh, glória ao nome de Jesus. Pode ser o último culto, pode ser a última mensagem, você pode estar sofrendo aqui na terra, mas tem um lugar preparado para nós, onde vai ser somente alegria, abundância de alegria eternamente. E é esse céu que nós almejamos nessa noite. Jabes, um nome sofredor, mas o que me chama a atenção nessa noite é que mediante o nome chamado sofredor, a Bíblia vai dizer que ele vai clamar, ele vai invocar o Deus de Israel. Quando fala invocou o Deus de Israel, é porque lá pastora Simone e pastor Marivaldo, que tinha vários deuses em Israel. Tinha deuses Baal, tinha deuses pagão, tanto é que Jezabel, ela entrou para Israel, casou com um homem, ali ela teve toda a aval para trazer todos os postes ídolos, todos os deuses, Deus Sol, Deus Lua, Deus Mar, Deus Estrela, tinha vários deuses ali em Israel, mas o que me chama a atenção é que o historiador diz que ele clamou o Deus de Israel. Oh, glória a Jesus. E o salmista no Salmo de número 115, ele vai dizer: não estou nessa noite confrontando você, ou falando mal da tua religião, mas o salmista vai dizer assim, que aquele Deus que muitos clamam aí, tem olhos mas não vê, tem boca mas não fala, tem pés mas não pode andar, tem mão mas não pode apalpar, mas o Deus que você serve, o Deus de Israel, que está aqui nessa noite, sem ser jargão de pregador e sensacionalismo, ele já caminhou neste culto, ele passeia nesta reunião, aleluia, ele ouviu o teu clamor, ele viu quando você entrou que precisando, necessitada, acariciada do milagre, porque Deus está vendo tudo, e ele sabe o teu esforço, glória. Ele vai clamar o Deus de Israel, e eu quero intitular a mensagem com o seguinte tema nessa noite: 4 pedidos de urgências da oração de Jabes.
Jabes vai fazer uma oração, e a oração dele é de urgência. Você vê aqui dizendo: Deus, eu tenho urgência pelo meu milagre, é a urgência que eu preciso. Então nessa noite vamos aprender com Jabes neste lugar. Primeira oração de Jabes, ele vai falar assim: Senhor, se o Senhor me abençoar muitíssimo, olha só, o segredo da minha bênção, o segredo do meu milagre, primeiro vem a bênção de Deus. Jabes estava dizendo assim: estão falando de mim, porque Jabes, nós vemos aí a lei, e nós vemos até na televisão passando sobre a lei do bullying, ou seja, conjecturando eu, talvez Jabes ia para o mercado, ia para a farmácia, alguém dizia: olha lá Jabes, o filho de dores, olha lá o sofredor. Olha Jabes, olha a história de Jabes, nasceu ilustre, mas porém é um cara sofredor, é um cara que muitos olham e dizem: olha, ele deu problema para tua mãe, ele deu dores para tua mãe. Jabes poderia ficar choramingando pelos cantos, Jabes poderia talvez desanimar, ou muitas pessoas que nós vemos aí, por causa de bullying, estão perdendo a tua vida, se suicidando, mas Jabes não teve nem aí, ele disse: Senhor, eu vou clamar o Deus de Israel, e eu quero estar na bênção, oh glória. O que você quer dizer com isso, José? Está falando mal de você, estão querendo te derrubar, mas diga uma coisa: eu estou na bênção, não vou perder minha bênção por nada, oh, glória a Jesus. Tem pessoas que perdem a bênção por pouca coisa, irmão. Falou mal dele, já não vai mais, vou dizer a verdade, falou mal dele, não vai para a igreja, olhou torto para ele, ele já perde a bênção. Alguém talvez mandou uma mensagem confrontando ele, porque hoje nós vemos pelo Facebook, pelas redes sociais, pessoas se degradando. A primeira coisa: não vou mais para a igreja, não vou fazer mais nada, mas não perde a tua bênção por nada. Continua na bênção, porque o Deus de Israel é que te chamou, ele te conhece. Olha que Jabes vai dizer: Senhor, se o Senhor me abençoar muitíssimo, olha o segredo aí, olha a oração sábia de Jabes. Ele poderia pedir riquezas, porque quando nós se destacamos, guarda isso, quando nós temos uma chamada, ou quando alguém olha para nós e vê que nós vamos chegar ao lugar que nós queremos, quando nós estamos a caminho, sempre vai ter alguém que vai nos confrontar, sempre vai ter alguém que vai querer nos parar. Como assim? Você veio aqui nessa campanha, já está terminando a campanha, alguém diz para você: vai para a igreja, vai para a mesma campanha, não vai acontecer nada, mas no meio do caminho o teu milagre está mais perto, está chegando, e o diabo sabe que quando terminar esta campanha, é profético que você recebe, vai vir bênção recalcada, transbordante e sacudida, porque você se esforçou pelo teu milagre. E nesse século 21, Deus está à procura de uma geração que é provocadora de milagre, que grita mesmo como disse do século de Jericó: para de gritar, Bartimeu, para de clamar. Ele disse: não vou parar, eu vou gritar. Para de ir para a igreja, eu não vou parar. Deus vai me abençoar, não aconteceu hoje, mas semana que vai ser, mas Deus está comigo. Eu clamei ao Deus de Israel, oh glória. Segredo da oração, irmão, é você orar e confiar, é você orar e ficar na bênção. Eu sei que não é fácil, às vezes oramos, queremos que o milagre aconteça daqui a pouco, às vezes oramos, queremos que aconteça subitamente, mas Deus está dizendo: fica na bênção, aquele que prometeu é fiel para cumprir, oh glória. Livro de Números, capítulo 23, versículo 19, o profeta vai dizer assim: ó, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele disse, está dito, confirmado, decretado, a vitória é sua. Mas Deus disse: fica na bênção, porque quando o inimigo tira a nossa bênção, tira a nossa paz, não temos comunhão na oração, oh meu Deus. Ele sabe se tirar a tua comunhão, Ele sabe se tirar a tua bênção, tirar a tua paz, você não consegue orar, você fica preso, parece que a tua oração não flui, o coração amargurado. Lembra-te Penina tirava a bênção de Ana todos os dias. Ana ia para o templo, Penina pegava a criança, cuidava da criança, penteava o cabelo da criança na frente de Ana e dizia, conjecturando: Ana, eu gero, você não gera. Ana ficava perturbada, Ana não tinha mais paz. Mas um dia Ana orou a Deus e disse: não, peraí, hoje eu vou para o templo, eu não estou nem aí que estão falando, que estão zombando de mim, não estou nem aí com a minha rival, eu vou adorar a Deus. E eu creio que quando eu voltar daquele lugar, eu vou voltar na bênção. Levanta a tua mão que eu quero profetizar, oh glória a Jesus. Não importa o que falaram, não importa o que disseram, Deus fala na minha alma: você veio aqui, mas antes de você chegar, já disseram: você vai para a igreja, nada acontece, você não vai mudar de vida,
vida, tiraram a tua bênção, tentaram tirar a tua paz, mas Deus está dizendo nessa noite, te prepare, você vai voltar dessa reunião, debaixo da bênção, debaixo do milagre. O diabo não tira a tua bênção. Quem acredita, aplauda, glorifica, exalta o Deus de Israel. Ai meu Deus, oh glória. Ô Jesus de Nazaré, meu Deus do céu. Quando Jabes fala assim, Senhor, me abençoa, Jabes estava dizendo assim, eu quero ficar na bênção, porque se eu estou na bênção, nada vai tirar a minha concentração, nada vai tirar o foco. Não saia do foco por poucas coisas, irmão. Não saia do teu chamado. Paulo vai dizer, esqueça as coisas passadas que falaram de mim. Eu olho para a frente, para a coroa da premiação que me aguarda. Ou seja, olha para frente, não olha para o homem. Porque o homem sempre vai querer te parar. Porque você está caminhando e está andando debaixo de um caminho de destaque. Lembra de José? Jacó teve 12 filhos. Mas José era o único que se destacou por causa da sua túnica. Os seus irmãos disseram, vamos matar o sonho dele. Porque estava na bênção. E quando nós estamos na bênção, sempre vai ter alguém que vai estar incomodado quando você está na bênção. Não pensa você que você sair daqui desse culto agora e ir para a tua casa, o inimigo vai jogar um tapete vermelho dizendo, vai abençoada, vai porque vai estar tudo bem. Pelo contrário, ele vai se levantar contra você. Sabe por quê? Porque você está na bênção. Ele vai querer tirar a tua paz quando você chegar na tua casa. E é triste dizer isso, às vezes usa o esposo, usa a esposa, usa às vezes a mãe, o pai. Voltou da igreja e aí aconteceu alguma coisa, eu estou na bênção, pode falar, ai meu Deus, aí tem pessoas, qualquer coisinha já fica choramingando, correndo para os cantos, ligando para um, para outro. Fica na bênção, meu irmão. Você orou o Deus de Israel, você não buscou outro Deus, é o Deus que ouve você nessa noite. Vamos terminar, irmão, porque o tempo aqui vai embora aqui nesse lugar. Primeira oração de Jabes, olha que oração sábia. Senhor, se o Senhor me abençoar muitíssimo. E esses negócios de bênção, irmão, lembra de Jacó? Jacó vai lá e rouba a bênção de Esaú, porque ele sabia o poder da bênção, irmão. E eu como profeta, como a pastora também aqui já profetizou sobre a tua vida, eu profetizo bênção de Deus sobre a tua casa. Eu profetizo bênção no teu casamento. Por mais que está num momento conflitado, por mais que o momento está difícil, mas eu profetizo, você vai estar na bênção. Sai da frente, inimigo. Se ele tirou a tua paz, a tua vontade não é nem voltar para casa, a tua vontade não é mais nem voltar mais para o teu casamento, mas Deus está dizendo, fica na bênção, porque hoje eu falo para ti, vai em paz, tu está na bênção, glória, aleluia. Jabe estava dizendo, eu estou na bênção. Estão falando de mim, estão fazendo chacota de mim, porque a pior coisa, irmão, é uma pessoa ser chacotada, receber chacote de alguém, ser humilhado, quando põe um apelido em alguém. Eu lembro quando estava no colégio, irmão, você vai dar risada, mas como eu sofri naquele tempo, muito piolho. Mamãe rapava a cabeça, as irmãs rapavam a cabeça minha e do meu irmão. Nós íamos com a cabeça rapada para a escola. Recebemos tapa. Sabe que o tempo aqui era pinduca, então tinha aquele menino da pinduca chupando pirulito. Você dá risada que não foi com você, né, crente? Era nós dois chegando no colégio, olha os meninos da pinduca. Como doía, irmãos. E quando nós falávamos, mãe, não rapa a cabeça, nós chorávamos, mas tinha que rapar por causa dos piolhos. O bullying, um apelido, dói na alma, irmãos. Aplica para mim, vou aplicar. Lembra quando Ofni e Finéia, eles vão para a peleja, pega a arca do Senhor, sem Deus ordenar, e de repente morre Eli, morre Ofni e Finéia. Aí a esposa de Finéias está para dar parto, está para ganhar neném, está já quase perto do parto. De repente a criança nasce. Sabe o nome que eles dão para a criança? E acabou, foi a glória de Deus. O nome tem uma coisa muito séria, irmãos. E Deus te deu um nome, Deus te chama pelo teu nome, oh glória a Jesus. Isaías
Também como Jeremias, Deus vai dizer: antes que formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci e te chamei pelo teu nome. Deus sabe o teu nome nessa noite. Deus sabe o teu endereço. Deus sabe a tua oração. E Ele está te dizendo: permaneça na bênção, porque eu sou Deus de bênção nesse lugar. Então, primeira coisa para nós resumirmos aqui: Jabes pediu a bênção do Senhor. Depois da bênção, olha a outra oração: o Senhor ampliar os meus caminhos, o Senhor abrir as portas. Ou seja, se eu estou na bênção, a bênção não pode ficar somente aparentemente, o negócio tem que expandir. Por mais que talvez a porta não abra financeiramente, mas sabe quando alguém olha para você, e talvez a pessoa tenha um poder mais requisitivo que você, e olha para você e disse: eu gosto de ficar perto de você porque você é uma bênção. Sabe, você chegar perto de um estabelecimento, não que você é mais do que o outro, mas porque você está com destaque, porque você não é daqui. Alguém chega perto de você e diz: olha, eu não sei porquê, mas eu cheguei perto de você, me senti tão bem. É a bênção de Deus e ampliando aonde você passar. Oh, glória a Jesus. Lembra de Eliseu? Olha Eliseu. Eliseu está passando por Sunem. Sunamita está sentada, observando ele passar, mas o homem está tão na bênção, cheio da unção de Deus, que quando ele passa, a bênção atrai Sunamita. Ela olha e diz: é um santo homem de Deus, eu sinto Deus na vida dele. Oh, glória ao nome de Jesus. Por mais que tenha passado por necessidade, mas onde você passa, alguém veja Deus na sua vida, porque as bênçãos de Deus estão ampliando a tua vida, está ampliando os seus termos. Segundo pedido de urgência de Jabes: se o Senhor ampliar os meus termos. Ele estava dizendo: a bênção do Senhor, ela não causa dores, ela enriquece. Ele estava dizendo: então essa bênção que muitos olham aí, que está causando dores, não é para mim. Essa bênção tem que me enriquecer, tanto espiritualmente, tanto materialmente, conjugal, em todas as áreas. As bênçãos do Senhor vai te enriquecer nesse lugar. Riquezas infalíveis, irmãos. Então ele disse: se o Senhor ampliar os meus termos, abrir as portas, levante a tua mão em nome de Jesus. Eu profetizo que a bênção que você veio clamar ao Deus de Israel nessa noite, essa bênção não vai ficar somente nessas quatro paredes, não vai ficar só nessa reunião. Pelo contrário, ela vai abranger e vai começar a escancarar as portas. Oh glória, as portas vai se abrir para você.